E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal, Vargas Santos TV. Hoje teve uma notícia do Ângelo aí, eu estou nesse exato momento assistindo uma partida aqui no meu computador, entre Portuguesa e o Guarani de Campinas, né? O Guarani está ganhando de 2-1 do time da Portuguesa. É um jogo, não sei que jogo que é esse, acho que é verdade. O Santos não tá, né, não vai participar de nada nesse momento, né? Só vai esperar realmente esses treinamentos que vai ocorrer durante toda a semana. E hoje se falou muito a respeito do Ângelo, né, pessoal? O Ângelo disse que ia ficar depois de tudo aquilo que aconteceu, né? Só para você que acompanha o canal Vargas Santos TV, vou tentar abaixar um pouco o áudio aqui, mas parece que está um pouco difícil. Aconteceu o seguinte, o Ângelo, existiu um interesse entre Santos e o Flamengo para a ida do Ângelo jogar no time carioca, né? No time carioca do time do Flamengo. Mas isso foi combinado de uma forma e conduzido de uma forma que não foi avisada para a empresária dele, a Marisa, né? Na verdade, foi feito por um intermediário, um tal de Luizinho Piracicaba, que eu achei muito ruim, né? Então, quando as coisas começam ruim, dificilmente a coisa conseguirá terminar de uma maneira correta. E o Ângelo hoje veio nas suas redes sociais e disse que queria ficar na equipe do Santos, né? Mesmo o time do Flamengo oferecendo aí o quádruplo, 4 vezes mais do que ele ganhava no time do Santos. Inclusive, ele fez nas suas redes sociais aí, depois de uma reunião que teve com a empresária, a diretoria do time do Santos, juntamente com o Andrés Rueda e tudo mais, e principalmente a sua família, ele fez uma carta lá, um comunicado dizendo que realmente agradece o Santos e que ele vai ficar e cumprirá o contrato até 2024. E aí, pessoal, vocês acharam legal essa situação? Eu achei que foi legal, pessoal. Até porque eu não gostaria que o Ângelo fosse realmente para o time do Flamengo. Agora, se ele fosse vendido por exterior, e acredito que ele tenha potencial, mesmo não estando numa fase boa, para a Europa, entendo que ele vale muito mais. Não sei se vocês se recordam, mas no início da apresentação do Odair Hellmann, ele era um dos motivos pelo qual o Odair Hellmann gostaria de ter ele no elenco, para poder potencializar ele durante o ano, para que ele fosse valorizado e o Santos ganhasse um dinheiro muito mais do que ele está ganhando aqui no futebol interno, né, aqui do Brasil e tudo mais. Então, eu entendo que o Ângelo, se ele for ser vendido, ele tem que ser vendido realmente para um time do exterior, e não ficar aqui no Brasil, jogar num time rival, reforçar a rival. Eu acho que o torcedor santista não gosta disso, né, pessoal? Eu acho que isso daí não fica legal para os torcedores do Santos. Se você verificar num passado não muito distante, muitos jogadores do time do Santos, eu não vou nem enumerá-los aqui, estão ainda jogando no time do Flamengo, uma espécie de um Santos B, né, vamos dizer assim. E aí a gente vê jogadores que se formaram nas categorias de base, mesmo tendo esse assédio total em cima do jogador, né, e jogar no Flamengo você sabe que é uma coisa, jogar nos times de São Paulo que você sabe que é totalmente diferente, mas o Ângelo frisou bastante e agradece por demais pela educação que os pais dele deram para ele, dele poder ficar aqui na equipe mais gloriosa do mundo, a equipe que projetou ele para o Brasil e vai projetar ele para a Europa com certeza, né? Então, essa atitude do Ângelo realmente eu achei legal, né, dele ter ficado. Existia uma negociação aí de 66 milhões, mas isso não foi repassado para a empresária dele, a Marisa, né? E aí a mesma, eu acho que declinou, conversou com a família aí, e uma coisa que começou errada não pode terminar certa, pessoal. Eu entendo que o valor que foi combinado entre as partes, depois de 2 meses que a empresária dele conseguiu ficar sabendo. E aí que está o erro, pessoal. Então, não ficou legal, não. A negociação foi conduzida por um intermediário, não foi conduzida diretamente pela empresária dele, ficou sabendo depois. Então, eu acho que é o seguinte, o Ângelo veio nas redes sociais, colocou aí o seu posicionamento, disse ao torcedor do Santos que vai ficar, o torcedor do Santos, e eu acredito que até a diretoria, num determinado momento, quando viu que o interesse do Ângelo não era sair, eu acho que eles seguraram,
conversaram direitinho, pelo tipo de intermediação que foi feito, não de forma direta. Embora o Santos precise desse dinheiro, eu acho que a melhor atitude realmente foi o Ângelo ter ficado. Vai ser vendido algum dia? Espero que sim, porque ele é um talento. Mas o Ângelo tem que jogar, pessoal. Falando a realidade aqui, o Ângelo tem que jogar. A torcida divide opiniões a respeito desse garoto. Eu acho que ele tem um excepcional potencial. Não vou nem falar a quantidade de jogos que ele tem, comparado à quantidade de gols que ele fez dentro da equipe desde quando ele estreou no time profissional. Né? Mas eu entendo que o Ângelo tem muito ainda a despertar dentro da equipe da Vila Belmiro, né? Não sei se por esquema, eu acho que ele é um jogador muito novo, que tem ainda um potencial para ser desempenhado. Existem arestas ainda, porque foi requisitado ao time profissional de uma maneira muito prematura, né? Passou etapas aí que deveriam ser seguidas, né? Que esse é meu ponto de vista, e isso não aconteceu com o jogador Ângelo, o habilidoso Ângelo, que deu o passe no terceiro gol na noite, né, de ontem, no estádio vazio, sem ninguém, né, contra o time de lá do Ceará, Itagu, né? Até esqueço o nome desse time, Itagu. A verdade é o seguinte, pessoal, que é importante que o Ângelo ficou. E eu acredito que essa foi a melhor decisão que o Ângelo encontrou juntamente com a sua empresária, seus familiares e acredito que o Santos. O Santos precisa de dinheiro. O Santos estava contando com o ovo antes da galinha botar, para tentar, de repente, pegar esse dinheiro e contratar jogadores. Existe uma perspectiva de um dinheiro entrar na equipe do Santos aí, por esse caso do Cueva aí, juntamente com o time do México, mas a gente sabe que o Santos também tem várias dívidas, né? Dívidas bancárias, dívidas com o Krasnodar. Então, também não é de tudo o dinheiro que vai ficar no time do Santos, na verdade, vai ter uma redução desse dinheiro que o Santos vai receber. Eu acho que o Santos vai sobrar ali um pangualhar, alguma coisa assim muito pequena, e de repente é um dinheiro que entra para o Santos, mas não é aquilo. Então, o Santos tem que se atentar, tem que contratar sim, precisa de jogadores aí, principalmente ali no sistema defensivo, os laterais, precisa contratar um lateral direito, outro, porque eu entendo que os dois que estão ali, com exceção do João Lucas, que também não é aquela glória toda, vai precisar contratar, porque o Natan realmente, olha, pessoal, o Natan é difícil de ver jogar, hein? Me parece que ele está jogando na Inglaterra, né? Me parece que ele está em outro mundo. O sistema defensivo do time do Santos também tem suas dificuldades, né? Jogadores machucados, como a revelação que poderia estar jogando nessa competição, que o Santos acabou saindo fora, infelizmente, que é o Jair, mas está se recuperando, logo vai voltar a equipe do time do Santos, mas o Santos, nos zagueiros que tem, ainda não convence, pelo menos, a grande maioria dos torcedores santistas, essa que é a verdade, né? O Santos tem o Bauman, o Santos tem o Michael, que não jogou, né? Que para mim foi deficiência técnica, mas aí o Santos precisa de mais um zagueiro, se forçar precisa de dois, porque os que tem lá, como Joaquim, que eu acho que foi uma boa contratação, mas nas duas últimas partidas realmente ele não foi bem, mas ainda precisa lapidar, veio de equipes inferiores, né, do que quando chega na equipe do Santos, que é uma equipe muito grande, realmente sente um pouco quando a fase não está boa, e convenhamos que a fase do Santos não é boa, precisa melhorar muita coisa ainda. O Odair Hellmann vai ter aí mais de um mês para trabalhar a equipe, né? Deveria estar nesse Campeonato Paulista, jogando com esses outros sets competentes times que ficaram aí para esse fator de decisão? Sim. O torcedor santista vai ver os seus times rivais jogar essas quartas de final, verá, e terá que ficar quieto, porque senão vai ter que melhorar internamente, vai ter que contratar jogadores certos, e é por isso que eu estou falando a respeito de contratações. Quando chega ali na lateral esquerda, nós temos Felipe Jonathan e temos Lucas Pires. Tem o Kevson, que está arrebentando ali no sistema da Taça São Paulo de Futebol Júnior, que arrebentou, jogou muito bem esse ano, está sendo um jogador primordial no Sub-20 no Campeonato Brasileiro desse ano, está fazendo gol, está dando opção para os meio-campistas do time do Peixe, né? Juntamente ali com o Patati e companhia, e Fernandinho, mas ainda é um jogador muito novo, e o Santos precisaria contratar. E aí sobraria quem? Eu acho que entre Lucas Pires e o Felipe Jonathan, eu acredito que mesmo os dois ainda não sendo prioridade, vamos dizer assim,
para o torcedor santista quer contratação. Estava vendo o jogo do Guarani até o presente momento aqui, contra o time da Portuguesa, que até o presente momento estava ganhando de 2-1, golaço de virada aqui de falta, né? Estava vendo lá um dos pretendentes que o Santos, pelo menos se falou muito, acho que é Jamerson, alguma coisa do tipo, a respeito disso. Eu acho que é isso. Eu não sei se vocês concordam que aquele lateral esquerdo do time do Guarani seria a saída do time do Santos, de repente, mas eu vi ele como um jogador um pouco mais do mesmo, tá, pessoal? Assim, de repente, porque ele é titular absoluto do time do Guarani, é um jogador canhoto, mas também joga num time inferior ao time do Santos. Não sei qual seria a atitude dele na equipe mais gloriosa do mundo, né? Aí, quando você vai para o meio de campo, nós temos outras prioridades, que para mim são as principais, porque tudo começa ali no meio de campo do time do Santos. Nós temos jogadores, por exemplo, volantes, tem a possível volta aí do Alisson, né? Tem o Pitbull Fernandes, que depois que renovou o contrato, está com dificuldades para jogar. Outros até dizem que é por conta das seguidas contusões que ele tem tido, mas a verdade é o seguinte, eu vou dar mais um tempo para o Pitbull Fernandes, esperar ele chegar à forma física ideal, porque nessas últimas partidas, realmente, eu acho que ele não tem sido dos melhores jogadores dentro de campo, não. Né? Aliado ao fato de ter Camacho, que o torcedor santista já não aguenta mais, que tem contrato até o final desse ano. Tem também aí o Balieiro, que também é um dos meio-campistas marcadores. Tem o Zanocelo, que pediu para sair, esse eu nem vou comentar. Tem o Carabarral também, que está contundido e precisa recuperar sua forma física o mais rápido possível. Tem outros jogadores criativos, por exemplo, que nem o Lucas Lima, que precisa realmente mostrar um pouquinho mais, apesar de ser o melhor jogador e o mais habilidoso, o que tem a mais visão na equipe do Santos, ali no meio de campo. Tem o Ed Carlos, enfim, pessoal. Tem jogadores, mas muitos jogadores iguais, por exemplo, o Daniel Ruiz, que são jogadores que a gente esperava que ia entrar um pouquinho mais, entrou faltando 15 minutos para acabar a partida, na partida de ontem, mas realmente, mesmo o Santos ganhando, o jogo de ontem não agradou, essa que é a verdade. Não é parâmetro, mas pelo menos passou de fase para outra fase e vai ficar esperando o seu adversário. Né? Tem também a entrada do Miguelito, que entrou, eu não sei porque o Odair Hellmann faz isso, cara, colocar 5 minutos para o garoto jogar, que brincadeira é essa, Odair Hellmann? E ali na frente também tem o centroavante, que ambos, tanto o Lucas Lima quanto o Marcos Leonardo, não tem sombra para ninguém. Então, se eles estão mal, eles estão jogando, se eles estão ruim, eles também estão jogando, se eles estão bem, eles vão jogar da mesma forma. Não tem ninguém que faça frente a esses jogadores, por isso que o Santos precisa também colocar e contratar jogadores de qualidade, para que na ausência desses jogadores, tem outros ali fazendo sombra para eles, né? Sem falar nas extremidades, que a gente está falando a respeito do Ângelo, que também não está numa boa fase, embora entrou e fez o seu papel ali no segundo tempo, pelo menos uma jogada, mas lembramos que ele perdeu um gol feito também, chutando com o pé invertido, com o pé direito, né? Tem ali o Juan Seco, que recebeu a oportunidade na última partida e não jogou. Tem o Raniel também, que é uma incógnita danada, né? Tá um jogador assim que não faz diferença na equipe do Santos, que precisa ver qual será o seu mundo dentro da equipe da Vila Belmiro. Então, muita coisa, muito provavelmente, tem que acontecer. Muita coisa terá que acontecer naquilo que resta até começar o Campeonato Brasileiro contra o time do Grêmio, jogando lá dentro do Grêmio, né? Não vai ser fácil, não. Então, nós analisamos as perguntas que foram feitas ao Odair Hellmann, né? E todas as perguntas que ele respondeu, sempre fica uma pulga atrás da orelha, principalmente com relação a contratações. O Santos procura contratar, mas ele deixou bem claro para você e todos aqueles que acompanham o canal Vargas Santos TV, que o Santos não tem dinheiro, né? Haja vista com esse declínio que me parece que o Santos já esperava desse dinheiro aí, com a saída do Ângelo, que ele resolveu ficar junto com a sua família e seus empresários, melhor, empresária, né? A Marisa, vamos dizer assim. Então, tem muita coisa ainda que precisa modificar dentro da equipe da Vila Belmiro. Essas semanas que terão de treinamento, essas possíveis contratações ou não, porque o Odair Hellmann já deixou claro que o Santos não tem dinheiro, e o que tem, é difícil vir um jogador de ponta, essa que é a verdade na equipe da Vila Belmiro, muito difícil, né? Então, além do Santos não ter dinheiro para contratação, aqueles que o Santos contratará
né? O Santos terá que contratar para vir e para jogar, né? Não mais do mesmo. Não contratar jogadores realmente para ficar no banco de reservas como opção, mas chegar jogadores que realmente querem vestir a camisa do Santos, querem entregar o máximo de fisicamente, tecnicamente, querer realmente vir para a Vila Belmiro e fazer o seu papel, porque jogadores comuns realmente o Santos tem de monte. Foram 12 atletas que o Santos contratou desde agosto até o presente momento. E a pergunta que não quer calar, que foi a mesma que eu fiz no conteúdo de ontem, o pós-jogo, o problema realmente está no dinheiro? Ou o Santos gastou mal com as contratações, por exemplo, as renovações aí, exigindo a compra, por exemplo, do Zanocelo, que faz 2 meses que está nessa confusão danada aí, que ele pediu para sair. A gente não consegue entender algumas coisas que acontecem no time do Santos, né? Mas a gente tem que tocar com o barco, pessoal. O Santos tem que resolver internamente primeiro, porque se assim não acontecer, o Santos realmente terá dificuldades novamente no Campeonato Brasileiro, que está batendo na porta aí, daqui a pouquinho vai começar. O torcedor santista terá saudades de partidas do Santos, porque nem no Campeonato Paulista ele conseguiu se manter, mas terá em contrapartida o sub-20 do time do Santos do Campeonato Brasileiro, terão as sereias da vida aí para a gente dar notícia, e muita coisa ainda, acredito, vai acontecer. As notícias, evidentemente, que diminuirão, eu espero que elas consigam ser efervescidas com contratações pontuais e que esses jogadores venham realmente resolver os problemas de todos os setores do time do Santos, porque se você for verificar, o Santos tem problemas em todos os setores. O Santos tem problema no sistema defensivo, que é uma base. O Santos tem problema no meio de campo, na criação. Quando o Lucas Lima ficar ausente, não tem ninguém que substitui ele. Com os volantes do time do Santos, o Sandri se machucou. Esqueci de falar a respeito desse jogador. Tem esse detalhe também. Quando estava melhorando, acabou se machucando de novo, né? Então, em todos os setores, inclusive no ataque, o Santos precisa melhorar. Mas não pode contratar mais do mesmo. Tá certo, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui. Lembrando a você que se inscreva aí no canal, ative aí as notificações e toda vez que você receber um conteúdo, uma notificação do time do Santos, é só você clicar aí e você realmente vai ver um conteúdo muito legal. De repente, um conteúdo do futebol feminino, dos meninos da Vila, do sub-20 e, por que não, também, claro que vai ter, do time profissional, tá bom? Fica na paz, fica com Deus e até breve, pessoal. Um abraço, tchau.